Boa tarde a todos e todas. Que bom estar aqui com vocês, né? Em mais uma etapa do nosso simpósio. Nessa tarde, recebendo a professora Márcia Ângela da Silva Guiar. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre a professora Márcia Ângela. É um prazer, professora, recebê-la aqui, né, em nossa universidade, na Universidade Estadual de Santa Cruz, para discutir um tema tão relevante, né? Mas eu quero iniciar essa tarde fazendo uma saudação especial a todos os docentes do Departamento de Ciências da Educação e da nossa universidade, na pessoa da nossa diretora, a professora Alba Lúcia Gonçalves. Também quero fazer uma menção especial a todos os estudantes da nossa universidade, do curso de Pedagogia da UESC, na pessoa da coordenadora do colegiado, a professora Lívia Coelho. Também quero fazer uma saudação especial à professora Fernanda Barros, missão do PPC, do curso de Pedagogia. A equipe organizadora desse simpósio, que isso é um trabalho coletivo, um simpósio que está abrigado no Fórum de Debates, que é um projeto de extensão, né, do Departamento de Educação. Então, fazer uma saudação à professora Rosenaide Ramos, que é uma das organizadoras desse evento, professora Luciana Leitão, professora Cândida, professora Cíntia, professor Paulo, enfim, toda a equipe que eu aqui na frente ou nos bastidores está contribuindo para que esse trabalho se realize. Também eu quero fazer uma menção especial nessa abertura à importância do projeto de extensão Fórum de Debates, que é um projeto permanente do Departamento de Ciências da Educação, e já vem, né, desde a LDB, um projeto que visa discutir as políticas e as reformas educacionais no contexto, né, desde a LDB até o momento presente. Por isso, estamos aqui no Fórum de Debates discutindo a questão da formação de professores a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, e é um projeto que tem feito realmente uma leitura crítica dessas reformas, como diz a professora Helena pela manhã. Nós precisamos encarar essas reformas com uma leitura crítica muito séria e entender todas as conexões dessas reformas com as demais questões que envolvem a política educacional. Mas eu quero também fazer uma reflexão sobre as palavras com as quais a professora Rosenaide, tão brilhantemente, hoje pela manhã, iniciou os trabalhos, né? E falando da pertinência do lugar de fala da professora Rosenaide, quando ela tratou de maneira muito séria sobre a nossa tristeza com os dados da realidade que nos impactam a todos, né? Como os dados da violência, do feminicídio, do abandono, do descaso do poder público com a educação, mas ela também falou de indignação e de resistência. E ela tratou essas duas questões como forças motrizes, né, do nosso compromisso social com a educação. Entendo que indignação e resistência são forças que efetivamente nos fazem estar aqui, como disse a professora Rose, numa sexta-feira, em tempos de pandemia, com imensas dificuldades, também aí consternados pelos milhares de mortos no nosso país e no mundo. Eu ontem, inclusive, perdi uma pessoa da família, e é uma dor que a gente não tem como realmente dimensionar, porque nos pega de surpresa, tão brevemente a gente perde e nem pode se despedir, né? Mas são milhares que estão passando por isso nesse momento. E também do papel da universidade, né, nesses enfrentamentos. A universidade, eu quero destacar especialmente o trabalho da Universidade Estadual de Santa Cruz, que tem sido um trabalho muito forte em defesa da educação pública, do papel da universidade, da construção de conhecimento. E nós precisamos realmente discutir e aprofundar os impactos dessa resolução na formação de professores, no curso de pedagogia, e é por isso que estamos todos aqui, para com a professora Márcia Ângela, dar continuidade ao seminário da manhã, tratando do currículo e a formação do pedagogo pós-resolução CNE 2 de 2019. Mas antes eu preciso apresentar a professora Márcia Ângela. Seria desnecessário, porque é uma professora, eu diria, militante, muito envolvida
com as discussões da educação, mas nós precisamos, respeitando, professora Márcia, o seu currículo e a sua história, falar um pouco de quem é a senhora diante aí de todos aqueles que nos acompanham. Não é? A professora Márcia é graduada em Pedagogia, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Também professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, atuando no programa de pós-graduação em Educação e no curso de Pedagogia no campus de Recife. Coordena o Observatório de Política e Gestão da Educação, o Observa, e integra a linha de Política e Gestão da Educação também como pesquisadora em diversos pontos que envolvem as questões da política educacional. A professora também foi diretora do Departamento de Educação da Universidade Católica de Pernambuco. A professora atua também na ANFOP, é membro da ANFOP, é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Estado e Política Educacional. E, ao longo do tempo, eu quero fazer um destaque importante à participação da professora Márcia Ângela no Conselho Nacional de Educação. Hoje pela manhã foi feita uma referência e uma discussão muito séria sobre o Conselho e a atuação do Conselho no contexto atual, mas eu pude acompanhar muito de perto a professora Márcia Ângela no Conselho Nacional de Educação, atuando bravamente ao lado do professor Dourado, inclusive nas diretrizes que foram revogadas, ao lado da professora Malvina Tuttman e de outros conselheiros também comprometidos com a formação de professores e com a educação pública brasileira. Mas eu quero encerrar essa apresentação da professora Márcia Ângela, já tratando de algo que a professora Helena Freitas, a professora Alessandra Cis, hoje pela manhã também trataram, né, dessa nossa resistência e da nossa desobediência a determinadas reformas, a determinadas propostas que possam prejudicar o direito à educação. E me permitam todos, e me permita a professora Márcia Ângela, ler aqui a sua declaração de voto contrário à aprovação da BNCC em 2017, quando, naquele momento, era conselheira nacional de educação e, muito bravamente, fez a sua declaração de voto contrário. E eu entendo que essa declaração de voto contrário é um exemplo para todos nós que somos professores, todos nós que somos educadores, pesquisadores, que estamos na universidade e que precisamos, em determinados momentos da nossa vida, ocupando um espaço público, né, que diz respeito à nossa atuação na educação, dizer não a determinadas questões. Me permitam, então, ler o voto contrário da professora Márcia Ângela Aguiar, que vai estar conosco agora à tarde. Declaro meu voto contrário ao parecer referente à Base Nacional Comum Curricular, apresentado pelos conselheiros relatores da Comissão Bicameral, José Francisco Soares e Joaquim José Soares Neto, alegando que o mesmo rompe com o princípio conceitual da educação básica ao excluir a etapa do ensino médio e minimizar a modalidade EJA e a especificidade da educação do campo. Desrespeita o princípio do pluralismo proposto pela LDB, fere o princípio de valorização das experiências extraescolares, afronta o princípio da gestão democrática das escolas públicas, atenta contra a organicidade da educação básica necessária à existência de um Sistema Nacional de Educação. Declaro ainda que o Conselho Nacional de Educação, ao aprovar o anexo documento da terceira versão da BNCC, apresentado pelo Ministério da Educação, com lacunas e incompletudes, abdica do seu papel como órgão de Estado, fragiliza a formação integral dos estudantes, além de ferir a autonomia dos profissionais da educação. Isto posto, reitero meu voto contrário à aprovação da BNCC nos termos do parecer, resolução e anexos apresentados pelos conselheiros relatores. Digo isso, professora, e com esse voto contrário, me coloco como alguém que lhe apresentou como a senhora merece.
como alguém que já lhe traz aqui como uma referência importante para a gente entender quantos votos contrários a gente precisa dar, se tem realmente compromisso social com a educação, há tantas outras questões que fazem parte hoje do cenário educacional brasileiro. E aí eu quero fazer uma saudação a Tiago, que daqui a pouco vai estar conosco, entrou e ele é o nosso intérprete de Libras. Estamos lidando aqui com algumas dificuldades da tecnologia. Isso tem sido corriqueiro no nosso cotidiano desde março. Portanto, professora Márcia Ângela, nós pela manhã, tanto a professora Helena quanto a professora Alessandra, trataram, eu vou fazer somente 5 minutos, tentando trazer aqueles que nos assistem, talvez entrando somente agora à tarde, que nós vivemos, né, se analisarmos o cenário, um contexto adverso, né, de reformas que precarizam ou fragilizam o direito à educação e também atingem a formação docente, uma crise política e econômica sem precedentes, né? Nós estamos também vivendo um momento de reorganização, né, do capital, e muitas questões da educação estão em disputa. E a senhora esteve na sua militância, e está, inclusive como membro do Fórum Nacional Popular de Educação, acompanhando essas disputas, seja no Plano Nacional de Educação, planos estaduais e municipais, na agenda do Sistema Nacional, da BNCC, desse momento, né, que vivemos uma democracia representada e regulada pelo mercado, né, portanto, com grandes interferências do setor privado na área da educação e na formação docente, inclusive tendendo a pautar a formação de professores numa perspectiva de aligeiramento e de flexibilidade da formação, inclusive fora da universidade. Todos nós discutimos aqui, a universidade é o locus, e deve ser o locus da formação docente. Portanto, uma formação que reduz, né, a qualidade acadêmica e científica, e uma formação que muito mais fica alinhada a essas necessidades ou a esses parâmetros do mercado, né? Eu diria até uma formação turbinada aí com esses valores do mercado, e a gente sabe desse impacto. Hoje pela manhã a professora Helena deu uma aula que nós vamos precisar ouvir várias vezes, a professora Alessandra também, num contexto em que o torne-se professor, ele vai, de certa forma, querendo substituir o forme-se professor, né? Portanto, uma descaracterização e uma desvalorização da formação acadêmico-científica dos professores. Dizendo isso, já agradecendo a professora Márcia Ângela, essas foram algumas questões que nós estamos discutindo pela manhã e eu entendo importante retomarmos agora à tarde. E quero agora ouvi-la, professora, todos estão ansiosos por isso. Receba aí o meu abraço e o abraço da UES. É com a senhora agora. Tá bom, muito obrigada aí pelas palavras carinhosas, né, Giovana? Eu acho que você tem sido uma pessoa também muito presente nessas lutas todas que nós temos no campo da educação. Então, quero agradecer muito esse convite, na pessoa de Rosinaide. Em nome dela, eu queria cumprimentar todos, né, que estão presentes, todos também que vão nos ouvir, né, e esse convite carinhoso, dizer que eu gostaria de estar presente aí com vocês. Era esse meu desejo, era de estar aí, né, com tantas pessoas carinhosas e pessoas que estão engajadas na luta em defesa do direito à educação. Quero também agradecer a presença aí no intérprete Tiago, né, e também quem está nos bastidores, como a gente sabe, né, da operacionalização dessas lives, que é um tempo difícil, minha gente, todos vocês que estão aqui, que tempinho difícil, né? Eu penso que nós nunca imaginávamos passar por tanto sofrimento, e eu queria, assim, também, nesse momento, oferecer esse debate, essa fala, a todos aqueles que estão sofrendo, a todos aqueles que têm perdas, né? Eu acho que hoje a Giovânia mesmo, ela dá uma demonstração de muita força, com a perda de uma pessoa tão querida, então está aqui presente entre nós. Eu acho que isso mostra também como todos nós do campo da educação, como temos coragem e como somos imbuídos, né, de compromisso
com essa luta, né? Então, na realidade, eu queria, assim, abraçar Giovânia, né, nesse seu momento. E, enfim, começar a falar um pouco, né, a respeito desse tema, que é um tema aí que está na agenda mesmo. Eu quero, assim, também agradecer muito a cada um de vocês que está aqui presente. Então, eu vou falar e vou dialogar, né, com várias pessoas, quase todo mundo que está aqui nessa sala são pessoas que já estão há algum tempo nesse debate, então, que pesquisam, que estudam. Então, tudo isso é importante para a gente nesse tempo. Eu pensei, então, nessa apresentação, falar um pouco a respeito do que eu entendo, né, em termos de que da nossa vivência atualmente nesse país, então os projetos que estão em disputa, falar um pouco a respeito, né, do resultado, toda essa luta das associações científicas, e então falar, enfim, nessa proposta que está em curso no país, que se enquadra dentro do desmonte mais geral, em termos dos direitos, né, direitos sociais, incluindo o direito à educação. Então, eu gostaria inicialmente dizer que tem uma posição, né, que eu considero assim, muito importante, que é a defesa, né, da universidade pública. Então, a gente tem, né, nós temos toda uma luta que vem de muito tempo, que é essa defesa, né, da sociedade democrática, da educação democrática, pluralista, inclusiva, né, educação e cultura como direitos de cidadania. Então, acho que essas nossas referências elas são extremamente importantes nos tempos de hoje. Também a ideia, não é, da universidade como instituição social, não é? E como tal, ela exprime de uma maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Né? Eu acho que essa é uma posição assim já muito explorada nos estudos e na fala mesmo da Marilena Chauí e de outros teóricos que lidam com o debate, né, da universidade. E eu queria destacar assim, alguns pontos que eu acho que dão elementos para subsidiar a nossa reflexão em termos, né, dos cursos de pedagogia. Dizendo mais o seguinte, né, que a legitimidade da universidade, então ela fundou-se na conquista da ideia da autonomia, então é a autonomia do saber, em face da religião e do Estado. Então, hoje, quando a gente vê toda essa discussão, né, da escola sem partido, então vimos assim, que estamos, nós professores, ideologizando, então é preciso resgatar essa ideia, né? Quer dizer, a universidade, ela tem essa autonomia do saber em face da religião do Estado, e, portanto, é uma instituição republicana, né? Então, é uma instituição pública e laica. A gente não pode abrir mão, né, dessa concepção de educação, de universidade, então, como essa instituição diferenciada e autônoma. E, portanto, essas características, essa própria natureza da universidade, ela só se realiza plenamente em um Estado republicano, né? Daí, quando a gente está discutindo a questão da educação democrática, quando estamos discutindo, analisando a universidade, quando estamos discutindo as diretrizes, os cursos de pedagogia ou de licenciaturas, enfim, a educação básica, nós estamos também compreendendo que toda essa defesa de uma universidade autônoma, ela só se realiza em sua plenitude, então, no Estado também republicano. E daí a importância das nossas lutas hoje, né, no cenário nacional do negacionismo, do obscurantismo, de tanto ataque aos direitos sociais, um desmonte de tudo que a gente vinha conquistando há tanto tempo, né, que não é fruto de agora. Então, é preciso ter, ao mesmo tempo, essa luta em defesa da sociedade democrática, né, então, das suas várias manifestações, da educação democrática, portanto, a nossa luta, enquanto participantes de uma determinada comunidade, como é o caso nosso educacional, temos que fazer a luta ao mesmo tempo. Então, lutando por, uma, por um país democrático que respeite, né, as liberdades e desempenhar, então, esse papel que é de uma crítica permanente. Na realidade, é o espaço da universidade pública, né, que permite que tenhamos uma reflexão
críticas, que critiquemos o próprio conhecimento, as relações sociais, nos posicionemos dentro do mundo. E, portanto, nós não podemos considerar uma perspectiva de formação que não seja com essa perspectiva. Então, ao dizer isso, eu já estou negando e enfatizando um posicionamento contrário àqueles que pensam a formação, reduzindo essa formação das novas gerações exclusivamente a uma questão de desenvolvimento de habilidades, de atitudes para servir ao mercado de trabalho. Então, não é essa a posição que eu defendo, e acho que uma pessoa que está aqui participando defende, então, muito mais no sentido de uma formação integral enquanto ser humano e capaz, né, de transformar a realidade que vive e na perspectiva de mudanças profundas na sociedade, visando igualdade, então, se surgindo contra as injustas desigualdades que nós todos vemos, presenciamos no dia a dia. Né? E que num período como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia, nós temos aí associada toda essa calamidade pública, todo esse sofrimento, nós ainda tivemos no Brasil essa situação agravada, no momento que não temos, uma capacidade governamental de manter uma articulação, por mínima que fosse, considerando a questão da saúde, a questão da defesa da vida. Ao contrário, atitudes dos mandatários, então, muito mais no sentido de negar a vida, de negar, então, as possibilidades que tínhamos até de enfrentamento mais organizado de tudo o que está acontecendo. Então, acho que a pandemia, ela traz danos à saúde, e também ela trouxe, no seu caldo, ela mostrou, né, então, na própria existência dessa calamidade, mostrou, né, o desrespeito por parte, né, do governo federal, especialmente, então, com a vida e com os direitos sociais, né, que especialmente, que ficaram o tempo todo tendo que lutar por algo que já pensava estar estabelecido. Mas aí a gente, se for olhar para as conjunturas, então for para examinar como é que essas coisas todas têm rebatimento em termos da própria concepção de Estado, dentro dos diversos governos, como é que o campo da formação, como é que ele vai se desenvolvendo e ele vai também apresentando tantos problemas como os que hoje nós aqui estamos debatendo. Então, a primeira coisa que eu queria, assim, mencionar, também não é algo novo, todo mundo sabe disso, né, é que, após toda aquela nossa luta toda, de tantos quantos que deram a vida pela redemocratização do país, e aí eu estou falando aí do período, né, de ditadura civil-militar, então, que tivemos um período tão obscuro, um período em que o país, né, expulsa seus grandes intelectuais, como nós tivemos o Florestan Fernandes, o Paulo Freire, quer dizer, tudo isso acontece no momento de um avanço contra as liberdades democráticas e tudo mais. Então, veja, saindo, né, desse período, nós saímos todos com grandes esperanças, né, aqueles que participaram desse momento final, início dos anos 80, então, alguns colegas aqui nessa sala fazem parte dessa geração que lutou, né, contra tudo que era de cruel em termos da ditadura, e também nós fomos portadores, eu me incluo nesses grupos, né, de esperança que o processo de democratização do país iria trazer coisas muito positivas, coisas muito boas para o campo da educação. Mas no meio do caminho, assim, também é uma pedra. Eu acho que no meio do caminho nós tivemos aí uma mudança, claro que decorrente das questões do próprio desenvolvimento do capitalismo no país como o nosso, e questão de geopolítica, então tudo isso, e nós tínhamos, então, no governo de Fernando Henrique Cardoso, todos sabem disso, nós tivemos uma reforma de Estado que ela trouxe, né, um grande problema para o campo da educação, porque ao definir os setores que compõem o Estado, ele designou que esses setores, como setor de serviços não exclusivo do Estado, estaria a educação, a saúde e a cultura. Então, esse foi um momento extremamente difícil, não é, para a própria sociedade brasileira, e também constitui um marco, né, que eu considero assim, do desmonte de coisas que estavam sendo construídas em termos
da educação. E na hora que a educação deixa de ser concebida como um direito, ela passa a ser concebida e considerada um serviço, né? Então, acho que esse foi o grande mal daquele momento, foi exatamente de situar a educação, que deixa de ser considerada um serviço público e passa a ser considerada um serviço que pode ser privado ou privatizado, né? Então, acho que é essa demarcação que é necessária a gente considerar, tendo visto os desdobramentos a partir daí. E ali também nós já tínhamos, enquanto uma própria comunidade epistêmica, que estava presente já naquele momento, que já esboçava, já definia orientações subordinadas, principalmente subordinadas a organismos internacionais, que já traziam, então, uma articulação muito clara entre um projeto educativo e um projeto social mais amplo. Então, que eles estariam articulados de forma ativa e consentida e subordinada aos organismos internacionais. Acho que em toda uma literatura, acho que Frigoto faz muito bem, né, esse debate, essa subordinação a esses organismos, e que, então, alguns autores consideram que a denominada era FHC, ela constituiu um retrocesso muito forte, tanto no plano institucional, como no plano organizativo do Estado brasileiro, e também no âmbito pedagógico, da gente está tratando nessa discussão. Veja bem, naquele momento, havia já, né, se colocava uma disputa entre o ajuste dos sistemas educacionais às demandas da nova ordem econômica que se desenhava. E, então, temos, de um lado, essa disputa se colocava com essa perspectiva de um lado, e com outra perspectiva, que eram as demandas de uma efetiva democratização ao acesso ao conhecimento. Então, havia já, né, instalada essa disputa. Então, essa disputa que a gente hoje enfrenta, ela não é nova, ela estava ali bem demarcada, então, com a presença dos organismos internacionais, e também aqueles de caráter pedagógico, então, com os grandes eventos, com as assessorias, então, com a ampla produção documental, tudo isso estava, né, presente e que influencia, inclusive, o próprio debate que vai se dar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Apesar de toda a nossa agregação e aglutinação em termos das grandes conferências, a Conferência Nacional, a Conferência Brasileira de Educação, então, temos várias pessoas aqui que participaram dessas conferências, que foi um marco importantíssimo, porque então, foi a partir dessa aglutinação dos educadores, da luta naquele momento junto ao Congresso Nacional, que foi possível escrever, não é, toda a visão da educação dentro da Constituição, né, então as lutas pela Constituinte. Então, tudo isso faz parte, né, dessa história, e que, a partir dali, nós temos essa organização dos educadores, né? Então, nós tivemos também, no bojo dos movimentos que já existiam em várias universidades, tinha em Campinas, lembro do seminário lá produzido pelo SET naquele momento, do início da movimentação em torno da formação do educador. Depois nós vamos ter toda uma iniciativa, ainda no governo Fernando Henrique, iniciativa do Ministério da Educação, no sentido, né, de propor uma reforma para o curso de pedagogia. Vejam que o curso de pedagogia ele já aparece ali, naquele momento, então, como um espaço que devia ser reformado, né, e reformado dentro de toda essa perspectiva que já estava em curso. E aí nós tivemos uma grande reação, né? Eu acho que o curso de pedagogia, ele passou por vários momentos, vários processos, mas nós, enquanto, né, educadores que estavam conscientes da importância de uma formação de profissionais da educação, de professores, nós estávamos todos mobilizados. Então, a origem, inclusive, da FOP, ela é dentro dessa luta, né? A partir de toda essa grande movimentação das conferências, nós também tivemos toda uma movimentação no campo específico da formação de professores. E de lá até presente, então, foi sempre esse sentido de luta, da busca pela formação humana integral, então, era muito essa perspectiva, e um marco que foi importante, então, nesse debate, que foi o momento em que
contrariando determinações do Ministério da Educação. Então, nós constituímos lá em Belo Horizonte, em 1982, constituímos uma comissão de reformulação dos cursos de formação dos educadores, a partir de todo um debate que ocorreu naquele momento, e também da definição dos princípios que até hoje nós defendemos em termos da formação dos profissionais, a formação dos professores. Então, princípios que foram e são muito caros, e que a gente vem, ao longo do tempo, né, lutando para que haja uma materialização, que os currículos, as práticas pedagógicas, tanto no campo da pedagogia como no campo das licenciaturas, elas sejam a partir e materializando exatamente esses princípios nos seus currículos. Então, essa luta, ela é uma luta, né, que ela é permanente, além das interpretações várias, né, do campo da própria pedagogia. Nós também tivemos, assim, esses embates, muitos, né, com os dirigentes, e nós tivemos, então, a possibilidade de, ao longo do tempo, ir construindo pontes e construindo também formas de influenciar esse debate, inclusive dentro do próprio aparelho do Estado. Acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar, né, porque a formação, ela é um campo, de professores, ela é um campo de disputa, né, ela é um campo de disputa, e esse campo de disputa, ele vai tomando formatos diferenciados na medida que também temos mudanças conjunturais. E nesse caso, a gente teve muitos avanços, acho que nós tivemos avanços importantes, formação dos profissionais inscrita, como já mencionei, na conferência, na Constituição Federal, na LDB, Plano Nacional de Educação, e essa formação de professores tendo sempre o sentido de que a formação é uma formação inicial articulada à formação continuada. Esse, inclusive, era um dos princípios que nós vimos defendendo desde o início da nossa articulação. Então, pensar como um todo, e não imaginar que possa haver uma desvinculação entre essa formação inicial, essa formação continuada. E ambas também continuam sendo disputadas, continuam, se a gente olha para a formação inicial, a gente vê, na realidade, que essas disputas permaneceram. Se nós olhamos também para a formação continuada, essas disputas permanecem. E aí nós temos esse agente que é muito importante, que é a ação do Estado e a regulação estatal. Então, tem relevância as normativas nas esferas federativas, especialmente na União. Então, é importante o papel que é ocupado pelo Conselho Nacional de Educação, no sentido de ser exatamente uma instância em que se consubstanciam orientações que vão afetar todos os estados, todos os sistemas, vão ser interpretados, reinterpretados, ressignificados por parte dos diversos conselhos estaduais, conselhos municipais, enfim, influenciar a própria construção dos projetos institucionais, né? E aí também quero dizer que esses projetos que fazem parte dos cursos no âmbito das universidades, das faculdades, então, também eles são objeto de disputa. Então, nós temos ali, isso eu acho que isso também é próprio do âmbito das universidades, né, no caso, e particularmente das universidades, onde você tem uma capacidade crítica instalada, no sentido de que todas as ideias também elas são objeto de discussão, de debate, de polêmicas, e é isso que também torna viva a universidade, então, essa possibilidade desses debates. Então, no caso, né, das universidades, elas têm, né, elas têm, pela própria construção histórica, pela produção científica, e eu estou me referindo especificamente aqui ao Brasil, então, toda uma construção no plano pedagógico, então, que é feita, que é realizada, então, nesse locus. Por isso, também é que a universidade ela fica sendo alvo de ataques, porque, na realidade, para muitos setores, especialmente do setor privado, mercantil, a melhor coisa que pode acontecer é desaparecer esse modelo de universidade pública, tal qual nós conhecemos. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, quer dizer, essas disputas também no interior dos governos, como também temos as disputas na sociedade civil. E na sociedade civil, a gente, nos últimos anos, isso ficou muito claro. Enquanto nós temos associações científicas do porte de uma ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação,
temos uma associação como a FOP, né, Formação dos Profissionais de Educação, então, com todo um cabedal de conhecimento, com toda uma possibilidade, né, de intervir, de discutir, de trazer subsídios para qualquer que seja a configuração dos cursos formativos no país, nós temos também, na própria sociedade civil, grupos organizados que vêm traduzindo, então, as intencionalidades do mercado, que estão diretamente subordinadas à visão, né, do próprio capitalismo, tal qual ele se realiza nos países da América Latina e também no Brasil, e que nós temos, assim, talvez, os grupos que mais nos chamam a atenção, por exemplo, da Fundação Lehman, né, que tem um poderio muito grande, tendo em vista a sua possibilidade de injetar recursos em muitos, tanto informações, de vários dos seus representantes, como também de influenciar, tendo em vista, e a gente está vendo isso hoje, com muita propriedade, nós estamos vendo isso, vivenciando, né, via as grandes plataformas, a distribuição de livros, enfim, de tudo isso, o assédio que sofrem os municípios, os estados, via não só representantes da Fundação Lehman, como também outro digamos assim, outra instituição, outra instância da sociedade civil também disputa esse sentido da formação conosco, né? Eu digo com as associações científicas que defendem essa outra perspectiva, como é o caso do movimento Todos pela Educação. Então, também que tem uma quantidade muito grande de assessores, de consultores, que estão presentes em praticamente todos os estados, junto aos governos estaduais, governos municipais. Então, isso também, digamos assim, é uma das questões fundamentais quando a gente vai tratar, né, da formação, quando vai tratar desses currículos, quando vai tratar dessas concepções relativos ao próprio curso de pedagogia e às licenciaturas, e as demais licenciaturas. Porque, vejam, se a gente vai considerar a formação continuada dos professores da educação básica, o que nós presenciamos, eu acho que agora, nesse período de pandemia, está muito visível, como é forte a entrada dessas instituições privadas em termos da oferta, né, de consultorias, assessorias, nos diversos estados e também municípios. E, no caso, quase que, digamos assim, é uma avalanche de oferta e que essas ofertas terminam em uma direção de substituição dos próprios professores. Que no momento que os professores ficam assediados no sentido de receber orientações quanto às aulas, como fazer para corrigir os trabalhos, como é que deve ser conduzir a prática pedagógica com relação aos estudantes, então, com orientações que chegam, né, uma determinação que, ao invés de orientações, são controles relacionados, né, à prática pedagógica, à própria autonomia dos docentes. Acho que, ao lado dessa pandemia, nós temos grande sofrimento dos professores e das professoras da educação básica, que de repente, você tem uma verdadeira camisa de força, como é o caso nesse momento, desde 2018, que a gente tem com a questão da base nacional comum curricular. A base nacional comum curricular, então, ela aparece, né, no cenário educação e no próprio cenário da formação como um elemento que destrói, né, que destrói coisas que foram construídas ao longo de todo um debate da educação, da formação. Na hora que ali estão explicitados princípios, está explicitada uma forma homogeneizadora de tratar os conteúdos, e tem uma força, né, de governo, no sentido de estabelecer como uma normativa que ela terá, entre aspas, que ser obedecida, entendeu? Então, isso tudo faz com que crie uma força muito grande, que interfira, e esse é o propósito, então, eu acho que é esse o propósito de interferir na autonomia, né? E, portanto, tem um distanciamento do âmbito da universidade no sentido do exercício da crítica. Então, para que a universidade? Então, a mensagem a universidade só vai mesmo criticar e mais nada, não apresenta nada, quer dizer, uma tentativa de desconstrução de uma imagem sólida, não é, da própria produção científica da universidade. Então, o negacionismo também
também nesse âmbito. E aí, vejam, no momento que a BNCC ela foi redirecionada, porque, claro, que nós temos todos uma crítica com relação ao próprio início da construção da BNCC, no âmbito do Ministério da Educação, mas as associações científicas e entidades sindicais, ainda no governo de Rousseff, ainda eram chamados lá e discutíamos e nos posicionávamos contrários a isso. Isso não vai ocorrer exatamente no governo Michel Temer, porque ali, a BNCC, ela foi totalmente assumida por um grupo extremamente reduzido, que era o comitê gestor, e esse grupo tendo, né, a liderança da secretária executiva do Ministério da Educação, a professora Maria Helena Guimarães Castro, que estava lá, né, fazia parte daquela comunidade que eu mencionei no início da fala, da época de Fernando Henrique Cardoso. Então, você vai perceber claramente que tudo que vai aparecendo na própria versão final da BNCC, você reconhece tanto essa comunidade, esse grupo que estava lá atrás. Então, acho que está presente, da Guilmar Namo de Mello. Então, a gente reconhece, então, nas propostas que saem na própria BNCC, o que estava sendo, que foi construído lá atrás e que permaneceu em diversos espaços, conseguindo, de fato, influenciar, e tiveram agora a grande oportunidade, após, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e com as iniciativas que foram tomadas logo após assumir o Michel Temer, então, exatamente com as mudanças ocorridas, tanto no Fórum Nacional de Educação, acho que muitos dos presentes aqui acompanharam esse processo, então, o desmonte do próprio fórum com associações científicas que não fizeram mais parte, também da própria desconfiguração da coordenação do Fórum Nacional de Educação naquele momento, e também, como reação, houve, né, a saída das associações científicas e sindicais e a constituição do que hoje nós estamos vinculados de alguma forma, que é o Fórum Nacional Popular de Educação. Aliás, já vai realizar em 2022 a nossa Conferência Nacional, né, Popular de Educação. Então, essas foram medidas tomadas nesse momento, e que impactam, inclusive, na própria formação. A outra questão também que a gente tem que considerar é a ruptura do conceito da educação básica, com a terceira versão da BNCC e a reforma do ensino médio. Então, nós tivemos ali algo que foi construído historicamente e que, de repente, você tem ali um golpe na educação básica, porque ter uma versão de BNCC voltada para a educação infantil e ensino fundamental, uma outra do ensino médio a partir da própria reforma que ocorre em termos do ensino médio decorrente de medida provisória, como todos nós aqui sabemos e conhecemos. Então, tudo isso, né, demonstrando o que acontece nesse cenário pós-impeachment, esse cenário. Uma outra coisa que também tem a ver e que influenciou diretamente o que a gente hoje presencia em termos da resolução de 2019 e 2020. Então, o que foi exatamente a mudança dentro do Conselho Nacional de Educação. Então, se anteriormente nós tínhamos digamos assim, uma certa as forças representadas ali no CNE, então havia um certo equilíbrio, então, havia um espaço para disputa, nós tínhamos, e alguns também aqui presentes participaram, foram chamados enquanto associações científicas e entidades sindicais para poder discutir a própria BNCC, quando estava em curso. Então, tudo isso fazia parte de um diálogo que o Conselho Nacional de Educação mantinha, né, com as associações científicas, com as universidades. E também a própria possibilidade da construção da resolução número 2 de 2015. Quer dizer, a resolução número 2, então, ela é o resultado de todas as articulações e ela traduz exatamente o resultado das nossas lutas no sentido informativo. Todas aquelas as demandas que estavam sendo, foram consideradas, demandas das associações científicas, do campo. Então, você tinha ali um momento extremamente rico, que foi de consensos obtidos no campo, eles estarem refletidos em uma normativa. Isso em termos de arenas complexas, como aquelas que estavam
se desenhando naquele momento. Por quê? Porque ali também nós estávamos pensando modelos de formação, então qual é a compreensão, né, e também a incorporação de todos aqueles princípios que estavam sendo definidos desde o período lá de construção da própria ideia dessa concepção de formação humana, mesmo no campo da pedagogia, no campo das licenciaturas. Então, de repente, houve, né, essa possibilidade e que tenha sido construída, porque se a gente imaginar, né, que o Conselho Nacional de Educação, as pessoas que estavam ali, os conselheiros que estavam ali presentes, então, eles vinham de indicações diferenciadas no campo. Então, no meu caso particular, no caso do Erasto Mendonça, no caso de Luiz Dourado, da Malvina Tudman, então, eram da própria Daurina Santos, então, eram, assim, conselheiros e conselheiras ali presentes, que tinham sido indicados pelas associações científicas e que tinham tido essa possibilidade, né, de estar ali presentes, também levar as vozes, né, exatamente desses setores, né, dessas instâncias. Isso foi atingido, isso foi atingido. A iniciativa principal do governo foi exatamente de revogar o decreto, né, da recomposição do Conselho Nacional de Educação e colocar outro. Então, a partir dali, você tem uma mudança fundamental na correlação de forças do Conselho Nacional de Educação. Então, a partir dali, quem acompanha de perto percebeu claramente, né, que se desenha uma outra perspectiva, e ali, talvez mais um ano, ainda permanece com algumas coisas importantes, mas a gente já sentia, né, que estávamos diante de mudanças profundas em termos das próprias normativas, como está se desenhando nesse momento. Então, é a partir dali, e é interessante a gente perceber que ainda nesse momento inicial do governo Temer, havia tentativas por parte da própria secretária executiva à época de já mostrar outras propostas de formação de professores. Isso não aconteceu naquele momento, porque ainda tínhamos, dentro do Conselho, uma possibilidade, né, de passar as propostas de acordo, né, com o que estava o campo demandando. Então, isso aí barrou a própria definição já desse teor, dessa resolução, tal qual se apresentou, né, posteriormente. Então, isso tudo é uma coisa assim bastante complicada, e é mais complicada por quê? Porque na hora que a BNCC ela foi definida, na hora que a BNCC, esses mesmos grupos conseguem fazer uma alteração na LDB, então, e que é colocada a BNCC como o horizonte, como a referência da formação, então nós tivemos um ataque dos maiores, exatamente nesse momento. Porque o que é que isso significa? Significa uma quebra ou um atentado à autonomia das universidades. Né? Então, na hora que diz, olha, digamos assim, a simetria invertida de Guiomar levada ao extremo. Então, de repente, olha, o professor, ele só deve cuidar daquilo que ele vai ensinar. Então, ele aprende o que é aquilo. Então, para isso, nem precisa professor, né? Basta, sim, as apostilas e as plataformas, como a gente está vendo nesse momento. Então, essa mudança que houve no Conselho, então, ela permite que propostas instrumentais e tecnicistas de formação, então, elas apareçam com novas roupagens, então, está lá as competências que já pensava, já não existissem mais, estava lá na época de Fernando Henrique Cardoso, sendo, de repente, o centro, né, o centro das propostas de formação dos professores, das professoras. Então, são propostas que, de fato, incentivam a submissão e o autoritarismo. Então, são propostas que impedem a construção autônoma e democrática dos projetos político-pedagógicos. Na realidade, nós tínhamos as universidades, tudo já, algumas estavam no processo de discussão, outras já estavam implementando a própria resolução do número 2 nos seus projetos internos. De repente, chega uma normativa dizendo que, olha, não é assim, mas vai ter 3 anos para mudar, mas é toda uma perspectiva
no sentido de dar uma direção, isso é uma camisa de força para a universidade. Portanto, eu entendo, né, que nós temos que ter uma posição muito firme, né, para não, não deixar, né, que haja uma destruição de tudo que a gente construiu ao longo do tempo. E isso se faz com a crítica. Então, foi pela medida, por uma medida legal, então foi revogada a resolução número 2, mas isso não significa que nós abdiquemos de continuar. Então, a nossa luta no sentido da revogação, né, no sentido de negar essa revogação, de anular essa revogação, e também no sentido de continuarmos nas nossas instituições, na construção daquilo que estava, inclusive, referendado nessa resolução. Então, não vejo sentido de, a essa altura, alguma universidade, ela dizer, não, vou abandonar tudo que eu estava fazendo, não vou agora observar o que tem dito nessa resolução. Acho que não é isso, acho que não é isso que está acontecendo no Brasil. Eu acho que esse próprio momento que a gente está vivendo aqui é um exemplo dessa resistência, uma resistência ativa. Então, e é uma resistência no sentido do respeito à construção que nós vimos fazendo ao longo do tempo. Não é um respeito a uma norma, não, é porque desde a década de 80 que nós vimos defendendo a gestão democrática, exercitando a gestão democrática. Então, nós vimos todo pensando que o princípio formativo da pesquisa dentro dos cursos de pedagogia das licenciaturas. Então, toda essa visão mais ampla da formação. Então, tudo isso a gente vinha construindo de forma diferenciada, acho que tem que ser assim, não é verdade? Então, cada universidade e cada instituição que nós nos situamos, nós estamos, então, construindo de forma singular, mas pautada em princípios que são comuns. Então, nesse sentido, a defesa, né, do que estava lá estabelecido na resolução número 2 tem um significado muito mais amplo do que simplesmente uma resolução, do que simplesmente um parecer, porque é a representação do que nós construímos, do que nós produzimos cientificamente, de todo um legado, de toda uma construção anterior e ativa. Então, eu fico muito contente, por exemplo, eu fiquei assistindo perdi só a parte inicial da sessão da manhã, ainda mais peguei, a Helena estava falando, e eu olhando, depois teve a intervenção ainda de Alessandra e também de Rosinaide, eu pensando, nossa, eu assim, diante, né, de educadoras, e que se colocam em diversos espaços, e eu fico assim, muito emocionada quando eu vejo o pessoal jovem, entendeu? As meninas e os meninos, tá entendendo? Então, para mim, assim, poxa vida, quer dizer, temos certeza de que as coisas vão continuar no ritmo dessa construção positiva, de uma formação, dos parâmetros que lutamos tanto, e também no sentido de uma sociedade que caminha numa perspectiva de emancipação humana mesmo. Então, acho assim, certo, que o que temos que fazer, então, é continuar exigindo a participação, de forma crítica, então, irmos combatendo todas essas ideias, porque quem conhece a formação, quem tem produção científica na área somos nós, não são eles. Então, eles estão devassados, eles estão presos a toda uma armadilha neoliberal, eles estão totalmente imbuídos de uma visão tecnicista, de uma visão tecnocrática da educação, eles estão imbuídos de educação, submetidos ao mercado. Isso que eles querem fazer, eles querem negar a possibilidade de uma formação humanística à nossa juventude, então, aos nossos professores, aos nossos profissionais de educação, aos nossos estudantes. É isso que representa essas propostas que estão saindo em termos do Conselho Nacional de Educação com relação à formação, e entendendo, inclusive, que é necessário ter uma luta para mudar, então, a forma como o Conselho Nacional de Educação ele está, as suas atribuições. Então, inclusive, retomando anteriormente, quando se tinha toda uma defesa do Conselho Nacional de Educação, que ele tivesse, então, autonomia, porque o Conselho ele não tem uma autonomia. Ele pode produzir
diretrizes, os pareceres, as resoluções, mas ele vai ter que submeter ao governante de plantão. Então, de fato, nada sai se o ministro, o presidente, não tiver dado o aval. Então, isso é muito complicado, porque a autonomia é muito relativa. E eu acho que a gente está vendo, não precisa nem eu descer detalhes, que a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Não é? Então, quem é que tem, de fato, guarida, em termos, não é, dessa visão, não é, da própria formação. Então, eu acho que nós temos toda uma pauta, né, para poder enfrentar tudo isso. Essa pauta também está junto com essas lutas mais amplas, que é a questão do financiamento público da educação, então, da educação básica. A gente está aí numa luta imensa, com riscos, né, muito, muito à frente de que tudo que a gente tem construído em termos dessa visão do próprio fundo, do Fundeb, tudo isso seja destruído por iniciativas atuais dentro do próprio Congresso Nacional. Acho que a gente tem toda uma luta aí em pauta, e está sendo feito. Acho que a gente teria que ter uma articulação muito segura com o Fórum Nacional Popular de Educação, porque é uma instância que, com a aglutinação das diversas associações científicas e sindicais, pode ter, né, uma força organizada, no sentido de ir para os embates, então, de diálogo aí com todos os senadores e deputados. Então, a gente tem tudo isso. Então, acho que também a gente tem que ampliar cada vez mais todas aquelas, nossa participação nas associações, dos nossos estudantes também, então, nas suas representações. Então, é preciso incentivar. Então, de fato, também na educação básica, eu acho que essa articulação da educação superior, das universidades com a educação básica, ela tem que ser fortalecida cada vez mais, porque nós estamos agora com embates ali. Vejam que quando a BNCC ela é aprovada e tudo mais, logo em seguida, foi constituído um programa dentro do próprio Ministério da Educação, né, que repassou para os estados, então, recursos para que eles fizessem também as suas reformas em termos curriculares. E muitos estados, então, colocaram, e diziam assim, não, vamos colocar em consulta pública. Eu acho que imitava um pouco o Conselho Nacional de Educação. Então, no sentido de chegar e ficar muito mais muito mais no que fazer do que mesmo questionar a própria existência da BNCC. Então, isso nos estados foi totalmente impossível. Era só para dizer como é que pode melhorar tal coisa, como é que pode se enquadrar isso aí. Mas, na realidade, ele entra e veja como a coisa foi organizada. Então, não foi somente uma normativa que ela sai, não, ela foi mais do que isso. Porque a BNCC ela poderia ter saído somente como algo do Ministério da Educação, um programa do Ministério da Educação, mas não. Ela foi proposto esse documento para o Conselho Nacional, ela se transforma, então, exatamente numa base, numa diretriz. Então, tudo isso, ainda mais com recursos e com apoio do setor do setor privado, dessas instituições, desses grupos ligados, especialmente ao movimento pela educação, estão presentes e dando as assessorias e as consultorias no desenvolvimento, né, dos currículos, das propostas curriculares nos estados. Então, é incrível a gente observar que tem pessoas que estavam fazendo parte do próprio Ministério da Educação, do Conselho Nacional, que estão dando assessoria e consultorias dentro dos estados para poder viabilizar a implementação. Então, acho que, inclusive, os professores de educação básica, eles estão estão numa situação ainda muito mais complicada do que os professores, nós, professores das universidades federais, muito mais, porque ali eles estão, ao mesmo tempo, tendo todo um cerceamento por parte da gestão, né? Porque a gestão democrática, ela muitas vezes ela é somente dita, mas acontece que ela não é assumida, a gente vê isso, essa apropriação de termos que eram nossos, das nossas lutas. Então, você tem os gestores, e muitos dos estados, aqui no meu estado é dessa forma, com as bonificações, então, os gestores tendo que assumirem a própria questão dessa base, e para poder também ficar numa atitude muito de controle com relação às práticas escolares. Então, isso tudo se configura, né, como elementos que pressionam
os professores e as professoras da educação básica. Então, não está nada fácil a vida, né, desses profissionais. Portanto, acho que tem toda uma necessidade de que nós, que estamos na educação superior, então, fiquemos mais próximos, então, estabelecemos, então, uma série de iniciativas, então, cada universidade sabe como é que faz, para poder apoiar, dialogar com esses professores e professoras que estão, nesse momento, também sob ataque, nesse sentido, de querer que eles sejam simplesmente uns operadores de algo que vem de fora, não é operacionalizar, então, determinadas definições com relação a todas as áreas e as propostas e o projeto político-pedagógico da escola não ser considerado. Então, haver uma interferência desse nível. Eu acho que eu estou passando da hora, né? Está ótimo, professora. Está ótimo, mas... Não, mas o tempo já acabou, fazer... né? Mas se quiser concluir alguma ideia, pode. A gente então vai partir para o debate. Tá certo. Então, assim, né, eu acho que finalizando, porque quando a gente começa a falar, começa a lembrar muitas coisas, né? E aí, agora mesmo passou na minha cabeça, olha, eu sou pedagoga e eu fiz o meu curso de pedagogia quando eu terminei meu diploma, ele era de bacharel em pedagogia. Então, na época que eu fiz, foi o último ano de bacharelado e licenciatura. Então quando eu termino, eu estava com diploma de bacharel em pedagogia e não tinha onde trabalhar, porque não era reconhecido mais, já era as habilitações. Aí lá vou eu voltar para a universidade para fazer, aí eu disse, não, vou fazer logo todas. Aí fui logo fazer supervisão, orientação, administração, porque era rápido também, né? Fui fazer tudo isso. Então, de certo modo, o próprio meu engajamento nessas lutas, elas também foram muito em decorrência de uma vivência, né, de verificar como é que essas coisas acontecem no curso de pedagogia, como é que se dão essas relações com as licenciaturas, a importância da gente ter esse diálogo o tempo todo dentro das universidades, o fórum das licenciaturas para funcionar, eu acho que é muito importante, a construção dos PPCs que estão sendo feitos nas universidades, então, ter, de fato, essa marca, então, não abrir mão desses princípios, de continuar o que vinha sendo construído. Então, acho que é isso, acho que é a nossa luta, ela é uma pauta que está junto dessa pauta maior, que é de conseguir que o Brasil ele retome, né, um caminho que todos nós merecemos, enfim, um caminho, né, da dignidade e dar um não ao autoritarismo que está presente e destruindo não só o ambiente, mas muitas das nossas conquistas. Então é isso, eu encerro por aqui e agradeço demais a atenção, né, porque eu acho que eu passei, estou me empolgando. Obrigada, Gilvânia. Professora Márcia, é uma honra estar aqui com a senhora e foi muito movimentado o nosso chat, infelizmente, claro, né, o tempo será sempre curto para discutir assuntos tão importantes como esse, principalmente ouvir a professora Helena, como ouvimos pela manhã, a professora Alessandra. Os debates, eles são imensos, a necessidade de estarmos juntos, dialogando e aprofundando essas questões são muito importantes, né? Nós temos alunos, professores da universidade, do nosso departamento de educação e de outros departamentos, egressos do nosso curso de pedagogia, também destacando a importância desse momento. Portanto, eu entendo que o departamento de educação, o curso de pedagogia, acertou muito, né, quando, professora Márcia, durante as discussões, né, nós temos uma comissão que está discutindo o PPC de pedagogia, já tínhamos até adiantado bastante o nosso trabalho, quando fomos surpreendidos com a questão da resolução, e aí na retomada das discussões, a gente ficou se perguntando, a professora Fernanda, que coordena, mais as colegas que são do grupo, mas é isso mesmo que a gente vai discutir? É esse o caminho que a gente vai tomar? Então, eu entendo que a decisão de fazer esse simpósio, de nos colocar em curso para discutir o que tudo isso significa, foi muito acertada. E aí, desde hoje pela manhã, nós estamos vendo como essa questão das diretrizes, elas não estão isoladas, elas estão dentro de um projeto mais amplo, todas as outras reformas, elas estão conectadas com esse projeto, é só mais uma das reformas, então é importante a gente estar atento a essa questão. O sucateamento das universidades também não é por acaso, todo esse processo aí de precarização das universidades, de intervenção nas universidades. E, por outro lado, né, a questão da iniciativa privada se movimentando
e aí já entendo como muito sério, não é apenas com relação à educação superior, mas principalmente na educação básica. Então, eu penso que a universidade precisa estar mais atenta a esses movimentos, porque a senhora muito bem colocou, professora Helena também, a questão do currículo e da formação como campo de disputas, a questão dos desafios do público e do privado, e, portanto, todo esse contexto neoliberal, e a gente vai sendo impactado, né, tomado de surpresa com essa questão das diretrizes, uma vez que nós tínhamos, eu, inclusive, acompanhei muito de perto, a senhora sabe disso, a discussão das diretrizes de 2015. Essas foram discutidas amplamente com as universidades, com o setor público, o próprio Conselho Nacional de Educação fez diversos movimentos de interlocução com a sociedade, na escuta das universidades, porque não há como pensar em diretriz de formação de professores, deixando as universidades, pelo menos as públicas, né, fora desse processo, como aconteceu. Eu estive aí no Conselho Nacional de Educação, professora Márcia, o ano passado, num debate do Fórum Ampliado, que a senhora acompanha há muito tempo, e me surpreendi, era um debate para discutirmos essa questão das diretrizes, e não tinha representação de universidades públicas, né? Tinha lá os grandes conglomerados privados discutindo, as instituições ligadas a fundações, mas não tinha representantes das universidades públicas, e a gente questionou o Conselho Nacional sobre isso, mas a gente não teve a resposta a contento. Então, vamos dar continuidade à sua participação, que é isso que está interessando aos as pessoas que nos acompanham. Eu vou fazer 2 blocos de perguntas, se a senhora me permite, não é? A primeira delas tem um conjunto de questões, eu vou tratar de todas, a senhora faz as anotações, se precisar que eu repita, não tem nenhum problema, né? Eu quero começar com uma questão de fundo, que foi feita pela professora Fernanda, e que considero muito relevante em todo esse processo desde o início da manhã. Será que deixar de ser compreendida como direito para ser vista somente como serviço estaria aí uma das chaves para compreendermos, né, os percalços da nossa educação nesse contexto atual, em todo esse campo de disputas? A professora Alba Lúcia, ela também trata da questão da autonomia, né, a grande ameaça à autonomia da universidade. Como essas reformas aí que a gente tem discutido, e também a de formação de professores, elas representam mais um ataque à autonomia das universidades. A terceira questão, que vem da Regina Menezes, que ela trata que essas diretrizes nacionais curriculares e a base nacional comum, né, de formação de professores, elas descaracterizam as licenciaturas e empobrecem também a qualidade da formação de professores. E, finalmente, a questão das forças neoliberais, né, que a gente discutiu, a Jussara, nossa colega, né, discutindo essas forças neoliberais, tecnicistas, e desse ideário, por exemplo, que tem, de certa forma, impactado as escolas, não somente a formação, mas a atuação dos professores, como, por exemplo, o Escola Sem Partido, né, que, de certa forma, impõe um projeto de educação que coloca em risco a universidade pública como um bem público. Então, essas 4 questões, ela já daria uma outra palestra, mas vou pedir que a senhora tente fazer uma síntese, porque eu quero ir muito bom. Muito obrigada. Tá certo. Tá bom, obrigada aí pela generosidade, né, de vocês aí no presente, também dessa formulação. Eu acho que o ponto de fundo é esse. Você tem aí o avanço do neoliberalismo, dessa perspectiva, e o incrível, porque esse avanço está mais agressivo. Na hora que a gente percebe a naturalização de coisas que há pouco tempo nós não considerávamos naturais. Eu vou pegar um exemplo. Veja, qualquer um de nós, se parar um pouco, há de se revoltar de ver rapazes e moças que muitos deles você olha assim, você vê que nem sequer 18 anos tem, com a bicicleta, ou mesmo numa moto, com aquela caixa nas costas para entregar o fast food, então entregar alimentos. Se você parar para pensar, aquilo ali é de uma perversidade da ordem, porque ali está sendo negado o direito ao trabalho digno, a um trabalho que seja remunerado adequadamente, porque a gente sabe que ele está ali muitas vezes naquela
que resultou da reforma, que é o trabalho intermitente, né? Então, é a remuneração que ele ganha por hora que ele trabalha, sem condições, ao invés de estar na escola, de ter toda uma chance, né, de conseguir uma formação adequada, ele estar fora da escola. Então, tudo isso mostra em que termo nós já chegamos. Então, não interessa, e aí é que está o grande problema dessas normativas, é que não interessa, de fato, que essa estudante tenha compreensão do mundo do trabalho, tenha compreensão de que há forças que disputam hegemonias, seja em qualquer o campo. Então, nega essa possibilidade. Eu já pego também aqui, o que o outro colega colocou da reforma do ensino médio, se tem uma. Tem sim, porque, veja, a hora que você tem com a reforma do ensino médio, então, os famosos itinerários formativos, nem todas as escolas podem oferecer, então é negada à juventude uma possibilidade, não é, de acessar o conhecimento científico que não é de uma determinada classe social, então ele pertence à humanidade como um todo, então a ele é negado esse acesso, então é muito cruel tudo que está sendo feito, porque o desmonte que ele é conduzido, ele vai de várias fontes, né? Ele vai em vários sentidos, ele vai solapando, então, inclusive essa compreensão. E, para mim, o ataque maior e mais complicado é exatamente na educação, porque o que é a formação da pessoa, é a formação do ser humano, para que começa a ter, a introjetar valores que são valores do mercado, então, na hora que vai as subjetividades sendo tomadas por isso tudo, seja de professores, seja de estudantes, então você vai tendo uma impossibilidade do exercício da crítica e da elevação da consciência crítica. Porque na hora que eu tenho um estudante que ele não tem acesso, não tem acesso ao que foi produzido nas diversas áreas do conhecimento, então aí ele é negado ferramentas analíticas para poder compreender o próprio mundo, a própria sociedade e lutar pela transformação. Então, eu acho que esse aí é o grande problema. Então, isso tudo está dentro, ao meu ver, de toda uma concepção que é bem pensada, com grandes grupos e as grandes corporações, que eles têm então, seus cientistas, que têm a sua visão de mundo, e que traçam as estratégias considerando essa visão. Então, se a visão de mundo de um é o seguinte, é que um jovem, que ele seja, produza, que cumpra ordens, seja disciplinado, que bote a empresa em primeiro lugar, então, que seja capaz, mesmo sem ter vigilância, ele cumpra efetivamente aquelas tarefas. Então, para que eu vou dar uma possibilidade educativa esses meninos, essas meninas, para poder dizer, olha, tem gente aí, né, tem grupos aí que estão oferindo lucros imensos, tem grupos aí que eles estão fazendo toda uma perspectiva de extorsão terrível com relação à própria capacidade que tenha um jovem ou a jovem no sentido da realização do seu trabalho. Então, tudo isso, né, eu acho que tudo isso faz parte de toda o que está subjacente, o que está, digamos assim, desenhado a partir dessas forças econômicas poderosas que estão espalhadas pelo planeta todo, que têm os seus centros de deliberação, e que isso tudo vai se revelando mediante orientações para países como o nosso. Então, vou pegar um aspecto aí que é muito, e que já foi tematizado hoje pela manhã aqui no nosso evento, que é das avaliações censitárias, por exemplo, que a Helena falava sobre isso. Vejam, como é que você vai ter agora, em plena pandemia, então toda essa perspectiva de o quê? Fazer avaliações censitárias, para quê? Entendendo? Então, tudo isso, não é uma demonstração do desrespeito, não é, a essa outra concepção formativa, de negar a possibilidade do desenvolvimento pleno, né, do desenvolvimento humano em sua plenitude. Também pegando a outra questão, né, da autonomia, então, claro, a autonomia ela é fundamental no campo da educação. Sem autonomia no exercício profissional, seja na educação superior, seja na educação básica, então você se torna um mero repetidor de coisas que foram pensadas e definidas em outras instâncias, por outros. Você se torna um marionete, né? Então você se torna alguém que não tem uma capacidade de pensar, então alguém que vai ficar vulnerável ao sabor daquelas determinações. Ou pior,
você vai ficar convencido de que, na realidade, o mundo é assim mesmo, essa divisão, que ela sempre foi assim, então não tem mudança, vamos ver se a gente melhora um pouquinho, fazendo tal coisa, não temos, para que aspirar a fazer uma universidade, para quê? Não, vamos ficar aqui mesmo, fazendo cursos no Senac, Senai, enfim, é por aí. Né? Não vamos nos preocupar com fundo público, não nos preocupar com a distribuição de riqueza, nada disso. Vamos achar que desse jeito mesmo que a sociedade funciona, as coisas sempre foram assim, não vão mudar. Então, esse, né, o espírito, né, que fica pairando em relação não é a própria a formação. Então, eu acho assim, que a formação é um campo de luta, mas de luta mesmo. Eu acho que a gente tem agora, no Brasil, esse grande enfrentamento, tá certo? É assim, e é no pequenininho, não é assim, grande, claro que tem os grandes embates, mas assim, é no dia a dia, é no nosso cotidiano, é de ajudar a compreender as armadilhas que estão postas, então, perceber o que está, que não está dito, mas que está ali presente. Isso passa em termos das atitudes dentro nossas, nos nossos coletivos. É momento de estabelecer laços mais profundos de solidariedade entre todos nós, com as pessoas da educação básica, entre nós próprios, dentro das nossas instituições. Então, por quê? Porque nós temos algo que é muito maior, que nos ultrapassa. É algo que está, eu não vislumbro, eu mesmo, assim, eu tenho a impressão, eu não vislumbro nem tão cedo que a gente vá sair então, dessa pressão imensa, dessa perspectiva tão atrasada que a gente tem no Brasil. Para mim, o próprio resultado da eleição também me demonstra isso. Qual é a expectativa que nós vamos ter de que o Congresso Nacional ele vai ter uma capacidade de se envolver na definição de políticas públicas que sejam favoráveis às classes mais vulneráveis? Qual é a garantia que se tem em relação a isso, por exemplo? Então, acho que vai passar um tempo em que nós temos que nos esforçar bastante para poder discutir todas as questões. Né? Eu acho que é por aí. Muito bem, professora. Eu agradeço a sua síntese, né? Fazendo uma mágica aí, com temas tão densos e com tão pouco tempo de interlocução conosco. Mas é claro que tudo isso que foi colocado até o momento, né? A senhora falou muito da questão da desconstrução, né? E a gente precisa desnaturalizar o que significa tudo isso e essas relações, como, por exemplo, né, a questão do atrelamento da formação a essas avaliações externas, do caráter prescritivo e de controle do trabalho docente, muito presente nessas reformas, o modelo de gestão empresarial, enfim. O que a gente entende assim como, eu diria, mais aviltante, né, que mais nos impacta em todo esse processo, porque termina sendo a construção de uma proposta na contramão do que foi definido na CONAI, né? Esse grande movimento, me refiro 2010, 2014, claro que a gente pode ter um recorte antes, mas eu estou me referindo bem próximo aqui, esses dois movimentos, e que tem, né, a meta de formação de professores, toda a questão do acesso à universidade, do fortalecimento da pesquisa, da extensão, enfim. E a gente vê que toda essa construção vem na contramão daquilo que foi legitimamente construído nas conferências e aprovado no Plano Nacional de Educação. Aí eu vou para um segundo conjunto de perguntas, já pedindo desculpas a todos que nos acompanham. Professora, depois a senhora vai olhar com calma no nosso chat, tem muitas discussões dizendo da pertinência das suas colocações, falando da importância dessa abordagem histórica para que a gente compreenda realmente qual é o sentido desse projeto atual que está em curso, não apenas de educação, mas um projeto de sociedade que está em curso, principalmente a partir aí de 2016. A professora Helena tratou disso, a senhora também tratou. Então, a gente precisa estar atento. Não vamos poder contemplar todas as perguntas, mas eu estou tentando fazer um conjunto de questões que são importantes e que foram apresentadas aí por todos os nossos colegas. Bom, tem uma questão que diz assim, nossos atos são sempre políticos, acho que foi a Alba Lúcia que colocou. E a gente precisa compreender que uma reforma curricular, né, professora, é, portanto, um ato político. E a gente não pode entender isso como um ato neutro ou puramente técnico. E aí a professora Rosenade traz de que o velho e tão novo como da discórdia, né? Daquele tratar compromisso político versus competência técnica, como se pudessem ser tratados de maneira indissociável, né? Uma questão por um ou por outro. E aí tem uma questão que eu
eu fiz questão de deixar por último, mas não porque seja menos relevante, a professora Helena e várias outras pessoas também fizeram esse comentário no nosso chat sobre a questão do papel do Conselho Nacional de Educação. E a senhora sabe que eu represento conselhos, a gente acredita na gestão democrática, o conselho é uma perspectiva também dessa atuação, né, como um órgão que deve falar ao governo em nome da sociedade, não o contrário. Então, todos os questionamentos que têm sido feitos com relação à atuação do CNE, e não apenas agora, um pouquinho antes aí, a gente, desde a BNCC, já vem enfrentando alguns problemas muito sérios em toda essa questão, e agora nós temos todo esse conjunto de reformas, e o Conselho Nacional tem atuado legitimando, consolidando e construindo esses caminhos. Então, a professora Helena coloca no chat que é o momento de ruptura com o CNE e de desenvolvermos autonomamente nossas propostas, né, de formação nas instituições de ensino superior. Eu considerei extremamente relevante, e a gente não pode fugir dessa pergunta, fugir dessa problematização que a professora Helena colocou, no que foi muito apoiada aí por vários colegas, dizendo, poxa, esse conselho não nos representa. A forma como ele tem atuado não nos representa, né? A sua composição não nos representa. O fato de ter tido interferência, né, não nos representa. E essa desconstrução também, acho que é isso que nós estamos dizendo aqui nesse seminário, essa desconstrução da resolução de 2015, ela não nos representa. Senão, nós não estaríamos aqui debatendo. Então, eu queria que a senhora discutisse um pouquinho aí esse conjunto, que é outro desafio, tá? Eu lhe agradeço muito. De fato, Não sou eu, são eles. Eles estão aqui trabalhando. Cada uma coisa dessa já viu. Vira um simpósio, professor. Isso mesmo. Então veja, a questão da reforma curricular, não é, que foi mencionado, é um ato político, né? A gente sabe disso. A gente sabe que a construção de um currículo, de uma proposta, em todos os cursos, porque não é somente assim, em todos os cursos, em todas as instituições que tenham a possibilidade de um exercício democrático, que haja um debate, nós vamos perceber que nós temos muitas coisas que divergem, muitas divergências. Nós temos concepções diferenciadas sobre o próprio conhecimento, seja das áreas específicas, seja dentro da própria dinâmica da Constituição, a questão das relações de poder internas de cada instituição, então a composição dos conselhos internos, a dinâmica da gestão, como é que a própria construção desses currículos, considerando os diversos departamentos e centros, como é que se dá esse diálogo, essa articulação, tudo isso, diga assim, é muito particular de cada uma das instituições. Cada uma, eu já presenciei momentos de discussão de currículo, que depois de um ano de discussão, a coisa estava tão intensa dentro do centro de educação, tão intensa que teve que parar, passar um tempo sem ter discussão, porque agora estava acirradíssima, que, em geral, porque, vejam, em geral, a questão da discussão teórica do currículo, ela também se materializa em termos da forma como estão constituídos os grupos no interior das universidades, das instituições de ensino superior. Tem uma liberdade no caso do debate. Aí você vai ter que o resultado da própria discussão do currículo vai se resumir lá no final a distribuição das disciplinas, aí você já começa todo um debate em termos do poder de cada grupo de disciplinas, então também a questão da transdisciplinaridade, como é que isso vai organizar, aí tem a questão da entrada dos professores para áreas específicas, enfim, é um debate muito complexo. Você tem uma complexidade muito grande no debate sobre currículo, seja na educação básica, seja na educação superior. Agora, claro, eu concordo inteiramente, é um ato político. Então, o tempo todo está se tomando decisões, são decisões políticas, são decisões político-pedagógicas. Não há essa separação, aqui é o pedagógico, até aqui é o pedagógico, até aqui para lá é político, não. Então, a própria densidade da organização desses cursos todos, então eles passam nessa perspectiva, nessa concepção político-pedagógica, o que é a formação, o que é o ser humano, o que é a sociedade, qual é a ideia de homem a ser formado, de gerações, de juventudes. Então, tudo isso é ponto, né, de se ter, de fato, esse debate.
E também, aí, lembrando aí, Rosnaldo lembrou aí, o Pomo da Discórdia, né, lá atrás. Então, você tinha lá, né, o debate, e eu me lembro, e talvez algumas pessoas raras estavam aqui, acho que foi em 2006, acho, quando a gente estava em 2006, 1996, quando estava na CBE, e que teve um grande debate em Goiás, né, na conferência, então teve um debate, e à época, esse livro da competência técnica ao compromisso político era um livro que era muito bem visto dentro das universidades, e aí tem um grande debate ali, que foi um debate a Guiomar e Miriam Limoeiro. E aí, nesse tempo, eu era estudantada que estava lá naquele ginásio imenso, e o que a gente estava lendo naquele momento era, era esse livro de Guiomar. Aí, quando chega nesse. Então, quando ela entra lá no espaço, todo mundo aplaudindo, que era quem conhecia. A Miriam Limoeiro, ela era totalmente desconhecida, ninguém sabia. Moral da história, depois do debate, então, olha, quando sai Miriam Limoeiro ovacionada, porque ela mostrou as contradições daquele pensamento que já estava anunciando o que ia dar hoje, logo adiante, em termos das competências e a influência do Banco Mundial que passava por ali. Então, acho que tem, né, tudo aí que a gente lê, o que foi que se passou, quais são as orientações do Banco Mundial e de outros organismos internacionais, e o que é que aparece em termos inclusive, da própria resolução, o que está muito visível nas definições constantes nesse documento. Né? E aí, a questão do papel do Conselho, então, veja, acho que o Conselho está dentro da questão da nossa sociedade mesmo. Ele representa ali as forças que têm hegemonia em determinado momento. Nesse momento, as forças que estão hegemônicas dentro do próprio aparato governamental, ele está representado ali. Né? Eu acho que tudo que aconteceu, então, ele também está representado daquela forma, dessa forma. Então, ele não é algo isolado. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza. Ele não é algo isolado. Assim, olha, vai tirar aí porque está resolvendo. Não. Porque isso aí faz parte de um processo hegemônico mais amplo, mais amplo. Ou a gente tem uma mudança na própria, na disputa maior, né, do próprio sentido da hegemonia entre os partidos e os governos, ou a gente tem ali uma condição de fazer essa mudança, ou simplesmente ignorar e tirar do cima, não vai alterar nada. Né? Porque, de fato, essa questão desse poder de governo, ele existe. Sim. Então, ele é representado por essas forças que estão na sociedade também, na sociedade civil. Eu acho que não podemos, de jeito nenhum, deixar de lado. Aproveito para também dizer o seguinte, que às vezes a gente esquece nesse debate. Veja, a gente está falando do Conselho Nacional de Educação, mas se a gente pegar o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSEB, se a gente pegar também a Undime, a gente vai verificar quem participa do Conselho da Undime, sabe muito bem. São as forças. Há momentos dentro do Conselho da Undime que ele tem uma outra perspectiva, que vai lá. Tem outros, não, que estão alinhadíssimos. Então, eu acho que, no caso, o Conselho e a Undime tiveram uma responsabilidade muito grande pelo resultado da BNCC, tal qual ela se apresenta. Né? Porque se não tivesse tido apoio, então, da parte dessas duas instâncias, teria sido muito mais difícil. Eu não digo que não tivesse sido aprovada, mas teria sido muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas não, a gente teve depois representações que ficavam dentro do Conselho que passaram a ser o quê? Ministro, passou a fazer parte e ter posições hegemônicas aí dentro. Então, é só dizer o seguinte, que há uma complexidade nessas arenas muito, muito, muito grande. E, portanto, a gente tem que estar o tempo todo muito alerta e com análises realistas em cada momento, né? Cada momento específico, a gente vai ter que dar uma discutida, olhar, verificar como é que as coisas estão, tudo isso, para poder tomar, encaminhar nossas decisões. Agora, eu acho que a gente tem algo muito importante, que é, então, de continuarmos nessas práticas que nós temos, de concorrer para que nossas associações, sindicatos se tornem mais fortes, incentivar cada vez mais a participação, fazer alinhamentos dentro com as forças progressistas. Então, ter canais de divulgação da nossa produção, isso é importantíssimo, né, de chegar perto dos estudantes. Então, tudo isso é algo extremamente valioso e importante. E é o que dá mais trabalho. Porque é do cotidiano que eu estou falando. Né? Então, o tempo todo esse, né, esse debate, né, disso tudo. Então, eu acho que o currículo
de pedagogia, né, com essa proposta, né, que está se colocando dessa reforma, dessas divisões, eu acho que a crítica, eu penso assim, a crítica com relação a essa normativa, a essa definição do Conselho Nacional, e como isso conseguiu já estar se espalhando por diversos instituições, então eu acho que isso tem que ser feito, debates em que as associações, os especialistas de cada área, por exemplo, se eu pego a AMPED, tem lá um grupo muito forte com relação à educação infantil. Acho que aqui nesse mesmo, eu vejo, acho que deve estar presente aqui no debate, Ivone lá de Goiás, acho que ela deve estar aqui presente nesse nosso debate. Então, você tem ali, você tem o MIEB, você tem um conjunto de entidades que tem uma postura crítica. Então, quais são as posições que essas entidades elas têm, as associações, com relação a essa normativa? Quais são? Então, concordamos com elas, então vamos à luta em relação a isso. Então, qual é a posição que uma PAI tem com relação à gestão democrática? Essa diretriz está batendo de frente com essa aí, com essa perspectiva, então vamos para esse enfrentamento. Eu acho que tem que ter um enfrentamento, porque, olha, gente, há um espaço muito grande que é apropriado totalmente por esses setores. Eu fico olhando, observando, por exemplo, um conselheiro que tem toda uma tradição em termos de ser gestor de muita coisa, foi reitor da nossa universidade, da minha universidade 2 vezes, foi secretário de educação, enfim, que é o Mozart, ele tem a entrada livre para levar essas ideias e de muito tempo a vários ambientes, tá certo? Aí eu pergunto, quais são os espaços que a gente tem para poder também fazer isso, né? Mas eu acho que nós temos que ter iniciativas e capacidade de furar essas bolhas, entendendo? Eu acho que a gente tem que ter, né, uma condição de nos articularmos com alguns setores que possibilitem que o nosso discurso não fique só para nós mesmas, né? Que consiga sair da bolha. E que a gente corre muito perigo. Eu acho que, de um lado, claro que tem todo um avanço em termos tecnológicos, de atingir muita coisa, mas também nós também corremos muito risco de ficarmos, o que eu chamo de bolhas. Então, eu estou aqui, estou na lista bem, achando ótimo que eu estou na lista, por exemplo, da Anfop, eu conheço todo mundo que está ali, a gente dialoga, então expressa ali um bocado de insatisfações por conta de tal coisa, combina algumas coisas, mas a gente tem que fazer com que esse tipo de debate ele consiga sair dessas fronteiras que estão ali postas, para eles irem mais para aqueles que estão dentro das universidades e das escolas. A pergunta é, será que todos os nossos colegas, no âmbito das instituições que nós atuamos, eles têm interesse, eles estão sabendo desses debates, eles estão... Então, o que é que se pode fazer para poder convocar, para poder discutir, para poder se posicionar? Eu também entendo assim, que há uma necessidade muito grande de que nas instituições elas se apresentem também nesse debate. Então, vejo aí o PIBID, vejo aí toda a discussão que está nas residência pedagógica. Então, esses grupos todos, então, têm que se unir, tem que ter aí um nível de articulação para poder, de fato, chegar de forma organizada para a sociedade, entendeu? Porque o que está aí no Estado já é o resultado, né, dos embates todos que estão postos na sociedade, né? E eu acho que a gente tem mais aqui em frente. Doutora, nós já estamos pertinho do fim aqui do nosso simpósio, mas eu acho que é um ponto e vírgula, como disse a professora. Vou aprender isso aí, né? A professora Helena falou, vamos deixar um ponto e vírgula, isso não pode acabar aqui, nem a sua presença, nem das outras professoras, mas eu quero aproveitar aí, inspirada na senhora e nas suas rupturas também aí, dos seus votos contrários, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu entendo que é muito importante nós trazermos para essa nossa sala aqui virtual a professora Rosenaide, para fazer esse encerramento desse simpósio, que ele vai ter desdobramentos importantes, a gente não vai ficar só no debate, a senhora pode ter certeza. Quero lhe agradecer muito, dizer que para mim foi uma honra poder coordenar, e, assim, em nome dos meus colegas, essa mesa tão importante, trazendo discussões fundamentais, que a gente precisa traduzir isso nas discussões, não apenas de construção dos PPPs, mas traduzir também na discussão com os alunos, traduzir nos outros espaços que a gente atua, levando aí realmente essa defesa da universidade como loco de formação e, ao mesmo tempo, criando esses espaços de interlocução
da universidade com a educação básica, de maneira que eu agradeço muito a sua presença e deixo para que a nossa coordenadora, eu diria, desse processo aqui, foi realmente a professora Rosenaide, no trabalho a muitas mãos. Isso é o que faz a diferença, professora, que ela possa usar a palavra e encerrar a nossa tarde lhe fazendo os devidos agradecimentos em nome da universidade, do departamento e do fórum de debate. Professora Márcia, um grande abraço aqui, tá? E eu passo agora para a professora Rosenaide. Isso. Bom, aí encerrando, mas dizendo também boa tarde a todos e a todas, né, os presentes. A imensa satisfação de tê-la mais uma vez, professora, na nossa universidade, isso é muito importante, né? Já esteve conosco em outros momentos, acho que desde 2002 que caminhamos juntas, né? Já tivemos outras oportunidades discutindo políticas de formação de professores. Incansavelmente, a gente não vai parar por aqui, né? E eu encerro com uma frase de uma professora hoje no nosso grupo do WhatsApp, após a atividade da manhã. Ela disse assim: temos tarefa, né? Muito bom o evento, temos tarefa. E é isso, né? A gente se acomoda um pouco diante de algumas realidades mais positivas e, de repente, nós somos surpreendidos, né? Por essas políticas todas de controle, não que elas não estivessem existindo, elas estavam sendo articuladas, e agora elas estão aqui postas para todos nós, né? Então, sua fala com esse resgate histórico, vou dizer também, como professora Givânia, temos que ouvir esse vídeo desse evento algumas vezes e vamos ter que socializar para os nossos alunos, para alguns espaços, algumas entidades, para que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento, né? Entenda e realmente, assim, olha, eu fico me perguntando, de novo vamos à luta? De novo vamos à luta, né? Porque se nós não formos à luta, quem irá à luta, se não formos nós que estamos realmente diretamente envolvidos nesse contexto? Então, esse momento de hoje à tarde, especificamente falando da questão do curso de pedagogia, para nós de fundamental importância, porque a gente sente, né, que esse curso pode sofrer mais do que outros cursos, mudanças, e se nós não nos atentarmos nesse momento de olhar para os nossos currículos, eu achei muito importante as falas todas de hoje, porque nos disse assim, resistam, aquilo que se avançou para ser mantido, né? E isso vai acontecer quando a gente começar a quebrar as fronteiras dentro da própria universidade. Não dá para ser discutido o currículo de pedagogia, mas, nesse momento, não. É preciso que a gente discuta a política de formação de professores, os currículos de formação de professores, a tarefa que foi dada pela manhã, vamos olhar para os currículos dos cursos de formação de professores da nossa universidade, como é que eles estão, onde nós avançamos, o que é que precisa ser feito, sem desconsiderar todo esse contexto que nós estamos vivendo. Não é no enfrentamento da negativa, porque isso a gente não avança, mas é no enfrentamento da compreensão do que é possível fazer para que a gente não perca tudo aquilo que a gente já conquistou e que defendemos ao longo de todo esse tempo, né? Principalmente da década de 90 para cá, após a LDB. Então, ouvi-lo hoje à tarde é realmente assim, também para todos nós que já vivemos um pouco mais essa experiência do que outros que estão mais recentes, se dizer, olha, temos um lastro histórico que nos diz como é que nós podemos caminhar, como nós podemos resistir e como nós podemos existir na universidade. Porque somos o tempo todo ameaçados. Hoje a fala da manhã foi assim um pouco nos alertando, a profissão professor está ameaçada, né? Pelo modelo, pelo reducionismo, pela privatização, né? Pela definição do que devemos ensinar e do que devemos aprender. Então, isso é importante, porque se assim nós não pensarmos, nós também não vamos contribuir para confirmar que a universidade pública é o locus de formação por excelência, né? É o locus de excelência para formar professores. E isso só vamos entender quando a gente retomar mesmo o nosso debate e com essa base histórica,
porque se for para discutir o documento, a gente vai criticá-lo o tempo todo, mas é preciso que a gente tenha a base histórica para exatamente saber em que ponto ele quer que a gente rompa com aquilo que a gente já conquistou. Então, é realmente um evento, é uma ação inicial nossa, e que eu diria que ela precisa ser ampliada para a discussão com a universidade, com algumas instâncias da universidade, a exemplo da pró-reitoria de graduação, para que a gente possa realmente definir e começar a entender que quando as universidades elas têm uma política de formação de professores, nós ficamos menos vulneráveis a essas legislações, porque a gente tem uma política institucional, a gente ainda não tem na universidade uma política institucional de formação de professores. E agora, mais do que nunca, a gente precisa realmente estabelecer essa política na universidade, de começar, não é já fazendo a política, mas criando os nossos fóruns de debates, os nossos espaços. Hoje pela manhã eu fiz o registro da necessidade, que já é antiga, do Fórum das Licenciaturas, voltar a nos associar às nossas entidades, né? Por exemplo, a ANFOP, aí, 40 anos de história, eu já fui sócia da ANFOP, aí por uma situação ou outra a gente vai deixando, então, assim, é quase como um ato de obrigação para a gente ir se envolvendo mais, para a gente ir saindo, aí eu digo, um pouco dessa nossa própria bolha que a gente termina criando, para nos fortalecer, e se a gente não se articular com as entidades, aí nós vamos ter um discurso um tanto mais local, e aí nós vamos perder de vista essa dimensão de repensar e de insistir em uma formação de professores com todos os princípios já defendidos até então. Temos o lastro teórico para fazer isso, temos o lastro histórico para fazer isso, então agora nos cabe o que a professora Elizabeth Couto nos registrou hoje para a gente, temos tarefa. Então, esse evento, ele vem como um mobilizador para que a gente possa se fortalecer, né, ir para o debate, ir para os estudos e para as ações. E aí, dentre essas ações, uma boa articulação com a educação básica, talvez já com algumas ações de formação continuada de professores, com alguns municípios, de forma mais próxima, mas que nós não podemos nos furtar, neste momento, de deixar que essas políticas, né, ameaçadoras, que essas políticas que destroem o nosso, às vezes o nosso desejo, a nossa alegria de que as coisas possam acontecer, e não dizer, agora não tem mais jeito, a gente já está vivendo isso, porque há esse momento do sentimento, que muitos já estão sentindo, mas a gente não pode se permitir que esse sentimento de que agora tem mais controle do que nunca, que a gente se arrefeça dessa luta, né, que é tão necessária. Então, e temos ainda que reconhecer que o Brasil, que não, ao longo da história, né, em muito mais momento de desconsideração da educação do que de valorização, estamos vivendo isso hoje, mas que tem do outro lado, usando aí pegando a fala da professora Helena, do outro lado, nós, com a esperança, com saberes, com conhecimento, com a resistência, né, com a capacidade que nós temos e que precisamos ter, não individualmente, mas no coletivo, de enfrentar essas políticas que estão aí, que estão descaracterizando tudo aquilo que já foi construído e que não podemos deixar que aconteça. Porque junto com a descaracterização, nós temos aí a descaracterização que também vem sendo articulada da universidade pública e gratuita, e principalmente dos cursos de formação de professores. Então, assim, uma gratidão imensa. A professora Gilvânia falou? Não, só ao final eu queria agradecer a Tiago, ao final. Isso, eu já coloquei aqui, que era ele e Gisele que ia falar, né, e ele está conosco o tempo todo. Muito obrigada, Tiago. Peço desculpas aos presentes aqui, porque pela manhã nós tivemos um probleminha, não tivemos condição de ter o nosso intérprete, né, que a universidade precisa, nesse evento precisa realmente ter um intérprete, a gente se propõe o tempo todo, inclusive, então a gente precisa desse profissional conosco, colaborando, mas pela manhã não foi possível. Em outra oportunidade estaremos juntos, e muito obrigada mesmo, Tiago, por sua disponibilidade de estar conosco nesse momento. E, professor, eu também agradeço a preferência
E hoje à tarde houve um pequeno problema com a outra intérprete, que ela não pôde, né? E aí eu acabei ficando sozinho, né? Mas era necessário dois. Oh, aí, tá vendo? Ainda tem isso, aí a conexão faz isso, né? O tempo todo, mas a gente tem essas dificuldades, e aí nós vamos entendendo o que nós estamos vivendo nesse momento, mas ele sempre está indo e voltando, né? E vocês? Que bom. E agradecer a Lorena também por ter articulado, a professora Márcia Peixinho, que nos ajudou muito também nesse momento. Então, professora Márcia. Tá bom. Muito obrigada, né? Muito obrigada aí pela acolhida, pela generosidade e essas sábias palavras de vocês. De fato, a formação de professores e de professoras é um problema, não é nem um problema, é uma questão fundamental para a universidade, é o projeto da universidade. Projeto de formação de professores é projeto da universidade. Então, acho que isso é uma coisa assim, importante. E articulação, vocês têm tudo, né? Aliás, nós temos todas as ferramentas para poder fazer acontecer e fazer com que que saia das nossas vistas toda essa conduta anti-humanística, né, que está aí representada por tantos cursos. Vamos em frente. Abraço a todos vocês. É um prazer ouvi-la com esse sotaque tão carinhoso, tão bonito, nordestino, que a gente escuta com muito carinho. E a gente aprende muito. Muito obrigada. Um Feliz Natal, um Ano Novo, 2021. Vamos às tarefas. Com vacina, com vacina. Com vacina. Para todos nós, com a vacina. Com fé em Deus. Obrigada, Tiago. Um abraço. Tchau, um abraço. Um abraço. Ok. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.